Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Que dia maravilhoso que fez o nosso Deus. Hoje, particularmente aqui na nossa nação, famílias trazem em memória a vida da mãe. E nós temos a alegria nesta manhã de entrar no teu lar, já sendo grato pela tua vida, pela tua casa. E se você ainda, tem a sua mãe em vida, que você possa externar gratidão a Deus pela vida dela. Ainda que nós, como igreja de Cristo, nós não temos como costume, fazermos dias especiais, porque nós entendemos que todos os dias na presença do Senhor são especiais, e todos os dias nas nossas vidas são especiais. Mas é uma oportunidade que você tem nesse dia, tendo a tua mãe, de externar essa gratidão primeiramente a Deus pela vida dela, se possível também transmitindo uma palavra de afeto, de carinho, de gratidão por essa vida. Mas também você que de repente já não tem mais a sua mãe, que não seja um dia onde você venha se entristecer de forma alguma, mas que seja um dia também que você possa externar no teu coração gratidão a Deus por aquela que aprove o Senhor usar para gerar você no ventre, para que você viesse à luz. Ouvimos um testemunho nesses dias, num seminário para a família, a respeito de perdão, nessa aula, onde uma irmã ali testemunhava que foi rejeitada pela mãe, mas foi amparada por uma família, por outra mulher, na qual reconheceu como mãe durante muitos anos, e continua reconhecendo até hoje, mas teve a oportunidade, um encontro real com Jesus Cristo, onde houve um quebrantamento no seu coração, de ela mesma buscar a mãe, e ali ela ser instrumento, a filha de conserto diante de Deus com a mãe que a gerou. E ela terminava esse momento do testemunho dizendo que o casamento dela foi algo assim, o convite especial, porque trazia 2 nomes de 2 mães. E eu achei isso maravilhoso, porque verdadeiramente esse é o desejo do Senhor, para nós, que nós não tenhamos nada nos nossos corações, nenhum impedimento, nenhuma raiz de amargura, nenhuma tristeza, nenhum ressentimento que não nos permita, em vida, manifestarmos o perdão, testemunhando que nós somos discípulos de Jesus Cristo, daquele que, pregado no madeiro, com os braços abertos, ele pediu ao Senhor, dizendo: Senhor, perdoa-os, porque é no Senhor que nós perdoamos, é em Deus que nós perdoamos. E ele terminava dizendo: porque eles não sabem o que fazem. Então que seja um dia de alegria para você, você que tem a tua mãe, você que já teve convívio com a tua mãe, ou quem sabe estou falando com você e transmitindo esse testemunho que não é meu, mas quem sabe possa ser cura no teu coração, para que você possa ter um dia de alegria e falar: puxa, eu tenho essa oportunidade diante de Deus de manifestar o perdão. Por isso é manhã de alegria, é manhã de festa, estamos aqui reunidos com você na tua casa, o local ainda continua vazio, nós não sabemos por quanto tempo, mas para nós é motivo de alegria nesta manhã, convidarmos você e sua casa para juntos nós celebrarmos ao Deus da nossa salvação. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E outro testemunho, porque esses dias têm sido dias maravilhosos, amados. Lógico que, não obstante a tristeza com as vidas, a letalidade dessa pandemia, desse vírus, vidas sendo ceifadas, milhares de famílias enlutadas, mães num dia como este, que choram a perda de seus filhos, filhos que têm chorado a perda de suas mães, mas têm sido dias de grande aprendizado. Se nós atentarmos para cada detalhe, para as notícias, para os acontecimentos, até para as promessas dos homens,
que muitos veem num pensamento, ou até então vinham num pensamento de trazer uma solução, foram frustrados e perceberam que a resposta não vem e não virá de homem. E nós, pela palavra, já sabemos disso, ou deveríamos saber, que a nossa resposta, o nosso livramento, a nossa vitória vem do Senhor. Mas nesse tempo tem sido pregado muita palavra do Senhor, não é? Envio de mensagens, gravações, lives, e eu tive a grata alegria de receber nossa família, uma das nossas netas ali recitando um salmo com 11 versos. E como é bom aproveitarmos esse tempo para memorizarmos, para aprendermos, para proclamarmos a palavra. E ali ela fazia menção de um salmo que tem sido pregado ali na comunidade onde ela tem congregado nesse tempo. O pastor vem pregando esse salmo, não é? É o Salmo 46. Mas o que nos chama a atenção nesse salmo é que quando ele chega, todo ele é maravilhoso, e ela recitava ali, né, de uma forma gostosa, harmoniosa, fazendo menção de verso por verso. Mas o que me trouxe em memória hoje, o que está muito, não é, presente no meu coração hoje, é o verso 10, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado nas famílias, serei exaltado nas nações, serei exaltado em toda a terra. Que você tenha esta alegria e essa certeza de saber que você pode descansar nesse Deus, não só de promessa, porque homens fazem promessas, mas fiel é o nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele é exaltado e deve ser exaltado entre nós, Ele deve ser exaltado em toda a terra. Eu convido você, já na abertura dessa celebração, a abrir a palavra do Senhor. Quero fazer uma outra leitura contigo, que está no livro aos Hebreus, no capítulo 4. Diz a palavra do Senhor, a partir do verso 9, Hebreus 4, do 9 ao 12. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra, de uma forma tão maravilhosa, ela não é essa passagem de respeito que nós devemos entrar em descanso, mas o descanso de Deus é pela fé. E diz mais que resta um repouso ainda para o povo. Mas aí logo em seguida o escritor diz, porque a palavra de Deus, porque há um repouso? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela tem vida, ela é eficaz, ela é ideal para resultar, para trazer um resultado que seja útil, porque ela traz tudo à tona. E diz que essa palavra, ela é afiada como uma espada de 2 gumes, 2 fios bem afiados. Nós podemos ver a faca, ela tem um gume, a espada, exemplificada como a palavra de Deus, tem 2, e ela vai bem na divisão, e ela penetra no escondido, nas entranhas, no profundo, onde você
não consegue alcançar, é onde a palavra vai e ela faz aquilo que lhe apraz, porque essa palavra é viva e ela é útil para isso. Por isso eu creio que nesta manhã a palavra ministrada daqui a pouco pelo Marcos Pereta vai sim fazer algo tremendo no teu interior, maravilhoso no teu interior, e isso independe daquilo que está à tua volta. Por isso nesse momento eu convido você, aquieta o teu coração, sossega o teu coração, há descanso em Deus. Aqui não é o nosso lugar de descanso, em Deus há descanso, e quando eu descanso pela fé. E por isso a minha oração já na abertura desta manhã é que o Senhor nos acrescente fé, e não obstante aquilo que vamos viver ainda, que vamos ouvir da parte do Senhor ainda, nós tenhamos alegria em decretar que nós confiamos num Deus fiel, onde a sua palavra penetra em nosso interior e faz algo novo dentro de cada um de nós e em todos nós. Por isso, Deus abençoe nesta manhã, como Ele já vem abençoado, a misericórdia dEle tem se renovado nesse dia. E independente se daqui a pouco você vai ter um almoço com tua mãe, ou em família, ou sozinho, sozinha, isso independe, porque nós que servimos ao Senhor, nós sabemos que ainda que um te deixe, outro te deixe, todos te deixem, até aquela que te gerou venha porventura te abandonar, te deixar, Ele diz: todavia eu nunca me esquecerei de ti. Vamos orar ao Senhor, sendo grato por esta manhã e pedindo a Ele que nos abençoe mais uma vez com a ministração dessa palavra, e que ela venha frutificar no nosso interior. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã, pela tua misericórdia renovada. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando, Deus, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, através dessa transmissão, e pedindo ao Senhor que o Senhor complete a tua obra em nossas vidas. Que o Senhor, que conhece o tempo, as estações, o Senhor que conhece tudo e conhece todos, possa verdadeiramente nesse dia ser exaltado no interior de cada um de nós, pela tua bondade e fidelidade. Mas como dissemos, Senhor, acrescenta-nos fé, porque resta um descanso para o povo de Deus, e nós entramos nesse descanso confiando em Ti. Mas nós somos tão limitados, porque por nós mesmos nós não temos fé. Eu consigo muitas vezes crer naquilo que eu vejo, e isso não é fé. Isso não é fé, Senhor. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. Por isso, ajuda-nos nesse dia, mas aceite também a nossa gratidão. Queremos tributar a Ti louvor, adoração, reconhecimento, porque Tu és um Deus fiel. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós iniciamos esse momento lendo, orando, e agora, Senhor, mais uma vez meditando na Tua palavra. Abençoa a ministração dessa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. A paz do Senhor. É um privilégio estar aqui nesse dia. Espero que você também se sinta privilegiado em ouvir a palavra do Senhor. Fato é que é um privilégio poder falar da palavra, mas também é um privilégio poder ouvir a palavra do Senhor. Eu gostaria que você já estivesse com a sua Bíblia abrindo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16.
nós vamos fazer uma leitura, logo depois nós vamos esmiuçar alguns versículos, e eu espero que Deus, e creio que Deus pode falar conosco. Você está aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Antes de nós lermos, eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado porque é o Senhor que efetua em nós tanto o querer quanto o agir. Isso é uma força que nós não temos e nós queremos agradecer. Apenas te pedimos, Senhor, que nesse dia nós tenhamos o equilíbrio necessário. Não queremos, Senhor, nem parecer super homens, mas também não queremos parecer aquelas vidas que estão amedrontadas, que estão em pânico. Não. Rogamos ao Teu Santo Espírito para que nos dê esse equilíbrio. Rogamos ao Teu Santo Espírito para que essa palavra, à medida que for sendo lida, possa encontrar em mim, em nós, corações abertos, corações sinceros, corações que estão atentos àquilo que vai ser proclamado. Por isso, Senhor, nós rogamos sim ao Teu Santo Espírito para que venha em nosso auxílio. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então você está aí em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 16. Você acompanha comigo, por favor. Diz a palavra: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Eu acredito
que você já deve ter ouvido esse texto mais de uma vez, possivelmente. Inclusive o versículo 31 fala de um versículo que nós usamos muito para os novos convertidos: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas eu creio que Deus tem algo para a igreja nesse dia. O tema que Deus me deu para essa pregação foi o poder do louvor em tempos de aflição. O poder do louvor em tempos de aflição. Mas antes de nós chegarmos nesse tema, eu gostaria de explorar algumas palavras que nós acabamos de ler. Por exemplo, no versículo 16, há 3 expressões que eu destaquei. No versículo 16 aparece uma expressão dizendo assim: indo nós à oração. A segunda expressão, no versículo 16, diz espírito de adivinhação. E uma outra expressão que aparece nesse versículo diz grande lucro aos seus senhores. E aqui uma lição para nós. Logo no versículo 16, você repara que Paulo e Silas estavam indo orar. É muito comum, é habitual que os servos de Cristo, que os apóstolos, que os discípulos tinham um hábito de orar. Eles aprenderam, embora Paulo e Silas não fossem diretamente discípulos de Cristo, mas certamente eles ouviram muito e viam muito dos primeiros apóstolos orarem. Era hábito, e guarde essa expressão, indo nós à oração. A segunda expressão, espírito de adivinhação. Paulo não sabia que a menina estava endemoniada, nós vamos vemos depois. Mas nesse momento havia um espírito de adivinhação. Essa jovem era uma discípula ou uma pitonisa, uma sacerdote. E a Bíblia diz que ela era uma jovem. É possível que ela tivesse os seus 16, 17 anos, uma jovem que de alguma maneira ouviu uma instrução e que ela deveria servir ao que para ela seria um deus. Na mitologia grega, apenas um pequeno deus, Piton, e que na verdade nem tinha tanta força. Se você ler sobre a mitologia grega, sobre esse mito, você vai reparar que ele nem era um grande deus. Mas o fato é que essa menina servia a esse mito. O que nós vamos ver é que para os discípulos de Cristo não passava além de um espírito endemoniado ou um demônio, um espírito de adivinhação. Mas o fato é que quantas jovens estão ouvindo aquilo que não convém, aquilo que não é bom. Quantos jovens estão dando ouvido às drogas, quantos jovens estão dando ouvidos a outras seitas. Que risco, porque a Bíblia vai chamar esse espírito apenas de espírito enganador, vai chamar de um demônio. Portanto, há um alerta. Cuidado, jovem, com o que você está vendo. Cuidado, adulto também. O que você está vendo, ouvindo nesses dias? Cuidado, porque pode haver muito engano por trás disso. Outra coisa é quando é mencionado grande lucro aos seus senhores. Repare o seguinte: nesses dias, como nos nossos dias, não era diferente. Muitos homens veem outros homens como se fosse um cifrão, como se fosse um valor que ele pudesse conquistar. Quer um exemplo? Elvis Presley, ele era um cantor evangélico, um cristão. Possivelmente alguém olhou e olhou para aquele jovem e falou assim: esse jovem tem grande potencial, pode me dar muito lucro. Veja, e se você estudar a vida dele, você vai ver que ele pode ter tido muito dinheiro, mas vai morrer muito jovem, envolvido com todo tipo de droga. E na verdade é isso que acontece.
É o que aconteceu com essa jovem. Os homens olhavam para ela e viam um grande lucro. O próximo versículo, versículo 17 que nós lemos, é mencionado uma frase inteira que diz assim: estes homens que nos anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Veja, a frase não está errada. A jovem vai começar a dizer para Paulo e Silas isso: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas afinal de contas, o que está errado nisso? Eu gostaria que você abrisse em Provérbios, capítulo 25, verso 11. Provérbios, capítulo 25, verso 11. Olha o que a Bíblia declara: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Veja, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Ela tem muito valor, a palavra bem colocada, mas ela também completa a seu tempo. Tudo tem seu tempo. Até a coisa certa dita no momento errado também não produz. Muitas vezes você quer um outro exemplo. Talvez eu queira corrigir os meus filhos por algo que ele fez, mas às vezes a hora foi errada. Isso também não convém, isso não vai produzir. Essa moça está falando algo que aparentemente é bom, mas está sendo inconveniente. E eu mostro para você como nós lemos, porque no versículo 18 há uma outra expressão que nós lemos: por muitos dias. A outra expressão, mas Paulo perturbado, e depois ele vai dizer: te mando, saias dela, e na mesma hora saiu. Veja, ela estava dizendo algo correto, mas aquilo estava sendo dito na hora errada. Possivelmente Paulo e Silas estavam evangelizando. Se você ler o capítulo 16 desde o começo, você vai ver que eles estão em obra, eles estão em missão. Paulo e Silas estavam em missão, estavam em Filipe, e eles, portanto, possivelmente estavam sendo perturbados quando de algum momento estavam pregando, ministrando, fazendo missões, e essa moça não parava de dizer as mesmas palavras. Imagine alguém aqui comigo, eu estou falando com você, e no meu ouvido ou próximo está dizendo uma palavra constantemente. Agora imagine Paulo ouvindo isso de manhã, imagine Paulo ouvindo isso à tarde, imagine Paulo isso dizendo à noite, e chegava o outro dia e a moça falava a mesma coisa, e ele talvez quisesse falar alguma coisa com uma pessoa e de repente aquela moça aparecia. Meu querido, sabe qual é a lição? Uma palavra boa pode ter inspiração incorreta. Veja que essa moça era uma pitonisa, era uma sacerdote, e para os nossos tempos nós entendemos ser uma serva do diabo, uma pequena jovem servindo ao diabo. E ainda que ela estivesse dizendo uma palavra boa, ela estava com a inspiração incorreta. Irmãos, devemos tomar muito cuidado nesses dias. Muitas pessoas dizendo até coisas boas, mas, meu irmão, há muita motivação errada, há muita coisa por trás de uma boa palavra. E eu me lembro que já foi dito nesses dias que é muito necessário e muito importante hoje nós termos espírito e o dom do discernimento. Que Deus nos dê dom de discernimento para aquilo que nós ouvimos e parecer bom, mas será que está no momento certo? Será que está com a motivação certa? É isso que Paulo, pelo Espírito de Deus, vai perceber, e é por isso que ele vai ficar perturbado. Outra lição, irmãos, aquilo que nós temos ouvido, será que tem gerado fé, ou tem gerado perturbação, ou tem gerado, em vez de nós olharmos para os céus, tem nos feito olhar para os nossos pés? O perigo de nós ficarmos expostos a mensagens aparentemente boas, mas que por trás há toda uma tramóia, há toda uma ideia
errada, toda uma inspiração errada. E o Espírito de Deus, tomando a Paulo, vai orar, vai mostrar a Paulo e vai direcioná-lo. Ele vai orar e vai dizer: te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Aquele espírito que para aquela jovem parecia ser muito grande. Se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver que esse piton é uma serpente, existe, é um animal, mas nesse caso, nessa mitologia, tomava um tamanho gigantesco, mas diante de uma palavra de Deus, esse demônio, esse espírito de adivinhação caiu e saiu. Eu gostaria nesse momento de tirar uma lição, e eu convido que você abra comigo Salmos 29, versos 3 e 5. Salmos 29, versos 3 e 5, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Versículo 4 do Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Aleluia! Porque diante de Deus, qualquer palavra perturbadora, qualquer palavra maliciosa, qualquer palavra que quer nos fazer cair, ela vai encontrar resistência de Deus, e nós vamos poder dizer que a palavra do Senhor, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E lembre-se, quando Paulo se direciona àquele espírito, dando uma ordem, ele saiu na mesma hora. Isso indica o poder que há na palavra do Senhor. E continuando, o versículo 19, eu destaquei outra expressão dentro desse versículo: a esperança do seu lucro estava perdida. Os homens não se importavam com aquela menina, a importância que ela tinha para eles era o dinheiro que eles ganhariam. Mas o versículo 19 diz que a esperança deles tinha sido diluída. Eu me lembrei de um texto de Paulo dizendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Aqueles homens queriam dinheiro e viam frustrado a sua esperança. Uma outra expressão diz: visto que somos romanos, eles se gabavam de ter uma posição na sociedade. Eles eram romanos, algo muito importante para aquela época. Versículo 23, eles vão pegar Paulo e Silas, aqueles homens que simplesmente oraram e permitiram a liberdade através da palavra de Deus para uma jovem. Eles vão ser açoitados. Sabe o que está acontecendo aqui? Violência gratuita como método de intimidação, repressão desnecessária. Por acaso eles estavam fazendo algum mal? Libertaram uma menina de um demônio. Isso é uma cultura satânica. Meu irmão, esse tempo é um tempo que Deus pode transformar a mim e a você, transformar toda uma coletividade, transformar culturas, e que Deus realmente remova toda a cultura satânica do nosso meio, que nós possamos dizer: Jesus Cristo é o Senhor, com toda alegria, ainda que nesse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás, mas que toda a força de Deus, toda a palavra de Deus se manifeste a ponto de influenciar as culturas de todo mundo, da nossa vida, da minha vida. E seguindo, não se esqueça
que o tema dessa pregação é o poder do louvor em tempos de aflição. No verso 25, e aí eu estou chegando no mais importante, o verso 25 de Atos 16, eu tirei essa expressão: oravam e cantavam. Lembre-se que eles lá no versículo 16, eles estavam indo orar, era um hábito. Repare que nós lemos que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Eles estavam numa prisão. Se você reparou, eles estavam no cárcere interior, era o subsolo da prisão. Meu querido, eles estavam numa situação muito difícil, muito complicada, mas havia hábito de orar, havia desejo de orar. Eu não vou dizer que nós vamos sair daqui nesse dia querendo orar, orando sempre. Isso requer maturidade, isso requer empenho, isso requer dedicação, isso requer que o Senhor nos ajude. Mas o fato é que esses homens aprenderam, sabiam que orar fazia bem, mas eles não só oravam, eles oravam e cantavam. E aí eu gostaria de falar para você, quando você acorda, alguns acordam bem cedo, talvez seja um pouco mais difícil, mas durante o dia, o que você canta? Quais cânticos estão nos seus lábios? O que você está oferecendo? Você que é servo, serva do Senhor. Esses homens estavam presos, estavam na cadeia, mas eles estavam orando e cantando ao Senhor. Um outro destaque é no versículo 26, que diz: um tão grande terremoto, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Meu querido, você já viu um terremoto não matar ninguém? Você já viu um terremoto não desabar o teto na cabeça deles? Isso é só um milagre, é algo que Deus promoveu, e de uma maneira poderosíssima eles ficaram soltos, e todos os que estavam com ele ficaram soltos. Meu querido, o poder do louvor em tempos de aflição demonstra que o Senhor pode muito. O Senhor pode fazer algo tremendo, se mesmo na aflição, se mesmo na luta, nós orarmos, nós cantarmos ao Senhor. E existem consequências ou frutos de louvar a Deus em tempos de aflição. De acordo com o doutor, pastor, missionário Donald Stamp, 3 situações. A primeira delas, louvar em tempo de aflição leva-nos ao amadurecimento nas aflições. Deus vai nos permitir ficar maduros nas aflições. Tiago capítulo 1, 2 e 4, Tiago capítulo 1, 2 e 4, diz o seguinte: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A palavra tentações aí tem a ver com perseguições, com aflições. E a palavra perfeitos tem a ver com maturidade. O louvor em tempo de aflição nos traz maturidade. Um segundo ponto é que o louvor no tempo da aflição nos traz vitória sobre os nossos inimigos. Abra, por favor, Romanos capítulo 8, versos 35 a 39. Romanos capítulo 8, versos 35 a 39. Diz o seguinte, é um texto conhecido: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia,
ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a altura ou nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vitória sobre os nossos inimigos. O poder do louvor em tempos de aflição nos faz amadurecer, nos faz experimentar vitória sobre os nossos inimigos. E finalizando, o terceiro ponto, o louvor e o poder do louvor em tempos de aflição nos faz experimentar a graça de Cristo. E você pode abrir, por favor, em 2 Coríntios capítulo 12, versos 9 e 10, e eu vou estar encerrando. Verso 9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Relembrando, o poder do louvor em tempos de aflição nos traz amadurecimento. O poder do louvor em tempos de aflição nos traz vitória sobre os nossos inimigos. O poder do louvor em tempos de aflição, nos traz a graça de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Feche os seus olhos, por favor. Que o Espírito de Deus, nesse dia, continue falando conosco. Nós começamos a orar dizendo que, Senhor, não queremos parecer ser super crentes, também não queremos parecer homens à beira do pânico, do pavor. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos desse esse equilíbrio. Por isso, Senhor, nesse tempo inédito a todos nós, que o Senhor nos dê esse equilíbrio, que o Senhor nos dê, Senhor, a maturidade necessária para nós aprendermos nesse tempo, para nós crescermos. Nós não podemos, Senhor, sair desse tempo da maneira que entramos, mas que nós possamos também, Senhor, experimentar a Tua vitória sobre os inimigos. Sim, Senhor. Quem nos separará, Senhor, do Teu amor? Quem? E finalmente, Pai, que nós entendamos que a graça de Cristo nos é suficiente, porque nesse momento é bem possível que nós nos achemos os homens mais fracos da terra, mas, Senhor, a Tua palavra diz que quando eu sou fraco, em Ti eu sou forte. Eu oro, Senhor, a favor da minha própria vida, da minha própria casa, mas a favor de cada irmão, de cada irmã, das suas famílias, e que cada um de nós nesse dia possamos experimentar a Tua mão poderosa sobre cada um de nós. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um bom dia aos irmãos. Amém. Queridos, quem conduz todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Em todo tempo, que haja sempre um cântico de louvor, um hino de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe, irmão Marcos Pereta, e nós aqui
nos alegramos em podermos tributar ao Senhor esse tempo. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É o nosso culto racional. Poderíamos ter aqui músicas, danças, e se for para o Senhor, maravilhoso. Mas se nós aproveitarmos esse tempo para mencionarmos, para meditarmos, debruçarmos na palavra, amados, esse valor é imensurável. Por isso, nesta manhã eu convido você ainda, depois de orarmos, lermos, meditarmos com o irmão, de você, no teu coração, porque você não vai sair da tua casa agora, eu não sei também, ir até um caixa eletrônico, ou agora sair do teu assento, ir para um computador, ou no teu celular fazer uma transferência. Isso pode até acontecer, mas nós podemos fazer esse voto com Deus, agora, imediatamente, dizendo: Senhor, eu quero tributar ao Senhor, eu quero em todo tempo reconhecer o Senhor como Deus da minha vida. E eu creio que, como tem acontecido comigo, ainda que muitas vezes na pregação ou na abertura, como Deus tem falado poderosamente. Olhava nesses dias ali no YouTube, nós temos ali na plataforma do YouTube as gravações desses cultos, e como Natan falava nesses dias, ao ouvirmos novamente a palavra, Deus vem e fala de uma forma nova. Ao buscarmos aquela meditação daquele dia, o ensino daquele dia, como Deus nos instrui de uma forma renovada, é a palavra viva, amados. Por isso nós temos esse tempo também de levar a você essa necessidade de continuarmos a obra do Senhor, tributando ao Senhor a nossa vida, o que somos, e não só o que somos, também aquilo que temos. E eu quero ler algo que está em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, mas eu quero dizer para você antes que o dízimo, ele não é um imposto, o dízimo não é uma taxa, não é um pagamento. E olha, muito cuidado, que dízimo também não é contribuição, não é. Eu posso contribuir também com a obra, mas a gratidão é diferente. Não é o resto do que sobra, porque uma contribuição você pode pegar o restante, a sobra, e falar: eu vou contribuir. Não, dízimo não é isso, mas é a nossa resposta a Deus de fé, do amor, da obediência, do reconhecimento, pois tudo que temos é dele, tudo, o fôlego de vida. Esquece de falar assim: a minha vida. A vida não nos pertence, a vida pertence ao Senhor. Então, a começar o fôlego de vida que nós recebemos hoje, que nos sustentou nessa madrugada, ela vem e continuará vindo do Senhor. Por isso, o dízimo, a oferta, é uma atitude de reconhecimento, é um exercício. A fé é um exercício. Nós recebemos o Senhor e nós exercitamos, entregando. Eu creio em Deus, eu entrego a minha vida. Eu creio que o Senhor é dono e reina na minha vida, então Ele é dono das minhas coisas. Então, desta forma, eu participo. Não tenha como imposto, como taxa, como contribuição, porque isso nós podemos fazer além, mas é um reconhecimento de gratidão. E olha o que diz Hebreus 11, nós lemos no início Hebreus 4, agora eu convido você a abrir Hebreus 11, no verso 6, diz que: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele mesmo é o galardoador dos que o buscam.
quando eu me aproximo de Deus e eu tenho fé nele, eu entendo que é Ele que me abençoa, que é Ele que supre a minha necessidade. E quando na verdade eu dizimo ao meu Deus, eu estou num exercício de fé, eu estou pondo em prática esta fé. Por isso eu convido você, seja um dizimista, seja um ofertante, começa contribuindo com a obra então, mas que o Senhor possa nos acrescentar fé. Amém, amados? Eu já quero louvar por aqueles que nesses dias têm dizimado, ofertado, contribuído, por aqueles que têm trazido, não é, o valor do missionáriozinho. Esse mês nós não conseguimos atingir o do mês retrasado, que é o mínimo que nós precisamos mandar para Moçambique, mas eu creio que nesse final de semana nós atingiremos esse objetivo. A primeira contribuição foi R$ 2.600, a segunda R$ 2.800 e pouco, e não podemos contribuir assim, podemos chamar com a obra lá, porque nós já dizimamos aqui. Nós vamos então pegar o nosso dízimo, essas ofertas, e contribuir com o PEP em menos de R$ 1.800, porque é o valor que nós temos de compromisso, é voto. Então que você se alegre. Cofrinhos distribuídos, gente que retirou e se comprometeu, nós temos. O que nós não temos tido é o retorno desses valores e desse material, mas eu creio que nesse final de semana, no início dessa semana, nós atingiremos, porque afinal de contas, aquele que nos supre, já supriu, porque senão não estaria pedindo para nós contribuirmos. Por isso, eu quero louvar por você que tem entendido isso, e imediatamente tem caído o teu salário, o teu soldo, o teu ganho na tua conta, você já tem feito a transferência, você tem ido à lotérica, você tem ido ao caixa eletrônico, você tem vindo à igreja, né? Nós temos dias aqui que a porta abre, o irmão entra, oferta, fecha, daqui a pouco a porta já abriu de novo, e como eu falei no mês passado, e a Cris tem dito, como Deus tem nos dado um povo fiel, como Deus tem nos dado um povo participativo, e é isso, e eu louvo a Deus, independente do valor que está dentro do envelope, independente, porque se lembrarmos aquela que aparentemente deu menos, aos olhos do Senhor, Ele disse, foi a que deu mais, que aqueles que pensavam que estavam dando mais, estavam na verdade dando a sobra, e aquela mulher não, ela deu mais do que todos. Que você tenha essa alegria e que o Senhor possa gerar, não é, aqui na igreja, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, famílias, anciãos, fiéis ao Senhor. Então eu louvo a Deus, não é, pela igreja, pelo corpo, pela comunidade da qual nós fazemos parte. E eu quero convidar você, mais um desafio. Quem sabe você não vai ter condições sozinho de fazer essa oferta para a Secretaria de Cidadania e também para o Fundo Social da nossa cidade. A nossa cidade tem tido necessidades várias, mas nós estaremos entrando numa campanha 2 semanas de ofertarmos fraldas geriátricas e fraldas infantis, P pequena e M de média. E eu dizia no início, quem sabe você vai olhar para um pacote de fralda e falar assim, puxa, eu não tenho como comprar um pacote, mas você pode ofertar nesse sentido, como tem acontecido. Semana passada agora eu fui no atacadista com mais de R$250 que entraram de oferta e pude ali, não é, comprar aquilo que estava precisando para completar a cesta básica. Então se você sentir fazendo essa oferta ou na conta ou no envelope, não é, ou numa transferência, nos avise, nós estaremos, não é, redirecionando esse valor para a aquisição dessas fraldas. Eu estou pensando em procurarmos uma fábrica de fralda geriátrica, que eu creio que ali nós vamos conseguir um preço melhor e comprarmos com isso mais unidades. Então são 2 semanas que começa hoje, domingo, não é? Então nós estaremos 2 semanas pedindo esse material, se faz necessário.
e eu tenho certeza que podemos contar também com a tua contribuição. E até vou te falar mais, não é? Nós estamos falando de você num valor, mas você de repente pode ter uma fralda, você pode ter um pacote aberto de fralda geriátrica ou infantil, não importa, lógico, não é? Para um uso. Então, que você possa com alegria trazer aqui na igreja, tá bom, queridos? Esse é o pedido então da cidadania, e eu quero convidar você para nós estarmos juntos. Hoje ainda às 19 horas estaremos mais uma vez ministrando ao Senhor, né, nessa celebração de domingo, encerrando essa da manhã, mas eu quero, antes de encerrarmos, orarmos com as mães, mas também convidar você que possa estar conosco às 19 horas, porque estaremos juntos, recebendo mais uma vez uma palavra da parte do Senhor. Eu quero nessa hora aqui, né, você mãe, você receba o nosso abraço, você vó, bisas, receba o nosso abraço, o abraço, né, da comunidade evangélica do Brasil, das famílias dessa igreja, porque reconhecemos, né, na tua fragilidade, na tua, não é, muitas vezes limitações, mas reconhecemos o favor de Deus, a graça de Deus, não é? E um dia você, na tua conceição, você gerou no teu ventre. Isso é maravilhoso, porque só um Deus fiel, o Todo-Poderoso, poderia ter usado, sim, porque quando os homens usam, eles desprezam, mas quando Deus usa, não. Ele tem isso em grande conta. Que Ele possa, mãe, te abençoar, viu? Te guardar, te suprir, e que ainda na terra dos viventes, você que porventura tem chorado pelo teu lar, ou chorado por um filho que não tem cumprido, por estar distante da vontade do Senhor e não tem recebido a honra do teu filho, que você na terra dos viventes, como disse o salmista, eu pereceria, Senhor, sem dúvida, se eu não visse os bens do Senhor ainda nessa terra. E um dos bens do Senhor é a palavra, um dos bens do Senhor é a alegria, um dos bens do Senhor é a unção. Então que o Senhor te dê palavra, te dê alegria e te dê unção, para que você possa ver esta, não é, atitude do teu filho, de reconhecer Jesus como o único Salvador da sua vida, porque eu creio que não há presente melhor para uma mãe. Mas eu convido você, mãe, né, que está aí no lar, se você estiver com o teu filho, que teu filho possa pôr a mão no teu ombro, o teu esposo, ou quem estiver contigo, os teus netos, e eu quero orar agradecendo pela tua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua infinita misericórdia na vida dessas mulheres, pela tua bondade, Senhor, pela tua fidelidade, pela manifestação do teu amor, porque é uma manhã que o Senhor deu promessa, porque a tua palavra, Deus, é fiel. Não foi homem que escreveu, ou melhor, os homens foram usados, mas o autor foi o Senhor. E nós cremos, Deus, que a tua palavra diz que nós veríamos os bens do Senhor ainda nessa terra, e que se nós esperarmos em ti, confiando em ti, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para retroceder. Por isso, toma, Senhor, essas mães que ainda sofrem nas tuas mãos, que ainda, Senhor, estão tristes, preocupadas com seus filhos, com aqueles que elas criam, com aqueles que foram, Senhor, adotados em amor. Toma, Deus, toma, Senhor, e tu possas entrar com grande providência nessas vidas, e como o salmista disse, elas possam proclamar, testemunhar, que elas verdadeiramente têm visto a obra do Senhor na face ainda dessa terra, uma terra tão terrível e difícil, mas que tu possas cumprir isso na vida dessas mulheres, e aquelas que já têm recebido, Deus, o reconhecimento nos seus lares, que possam nesta manhã também serem reanimadas a continuarem, Senhor, esse ministério, este chamado, que inicia-se, Pai, quando
o óvulo delas mesmo foi fecundado. Ali começa, Senhor, a maternidade. Algumas entre nós estão gerando nesse tempo, outras já viram vir à luz a promessa, e outras já têm visto, Senhor, essas promessas crescendo, mas que elas possam ter alegria, Deus, de verem cumpridas esse propósito do Senhor, e em momento algum elas venham ser ou se queixarem da maternidade, não, que elas possam elevar os olhos para o alto e serem gratos ao Senhor por esse privilégio maravilhoso que o Senhor reservou a elas e também à igreja como corpo de Cristo, porque a palavra diz que a igreja, ela não pode, não deve ser estéril, e ela sente sim dores de parto, porque ela traz vidas que fazem parte desse útero à luz, mas que seja tudo sempre para o louvor do teu nome. Por isso eu te louvo por esta manhã, sou-te grato por esta manhã, pela vida da minha mãe, pela vida da minha sogra, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, pela vida das minhas noras, e pela vida, Senhor, das mulheres desta igreja, e das mulheres que estão conosco, participando, Senhor, desta celebração. Aceite a minha gratidão, aceite a nossa gratidão, porque sabemos que o Senhor foi aquele que levantou essas mulheres, o Senhor é aquele que tem sustentado essas mulheres, e o Senhor mesmo há de honrá-las, porque Tu és um Deus fiel. Nós oramos agradecidos, já, Senhor, sendo-Te grato por essa celebração, e numa expectativa de voltarmos daqui a pouco para juntos estarmos reunidos novamente. Amém e amém. Amém, queridos. Mães, recebam um beijo carinhoso da nossa comunidade, e que a tua alegria neste dia seja entender que você tem cumprido um propósito da parte do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz, hoje, mas não só hoje, eternamente. E nós concordamos dizendo amém. Deus abençoe.